Fala galera, tô aqui pro episódio inicial da temporada 2021 do Semana no Retrovisor, que é quando eu deixo minhas observações, as coisas que me ficaram da rodada da NFL. E eu mexi um pouco na estrutura desse programa em relação ao do ano passado, espero que vocês curtam, vocês vão ver aí durante o decorrer do episódio. Eu começo hoje, como sempre, com um assunto, né? Um tema que me veio à cabeça enquanto estava vendo jogos ou depois, enfim. E semana um a gente vive num mundo de imediatismos, né? E a semana um da NFL é um exemplo perfeito de que a gente não deve tirar conclusões precipitadas das coisas. A gente tem que deixar correr um pouco mais os acontecimentos para entendê-los e não julgá-los, mas né, agir de acordo. Então na NFL é assim: você não pode pegar a semana um e os times que ganharam entrarem numa euforia imensa, vai ser assim, ganhamos a divisão. Não. Ao mesmo tempo, você não pode pegar um time que perdeu, às vezes até perdeu de uma forma meio esquisita, né, meio pesada, e dizer, acabou o campeonato, já não tem mais chance. Né? E os Packers são um exemplo desse, por exemplo. Né? Eles jogaram contra uns Saints que estavam em circunstâncias complicadas, né, de não poder estar morando e treinando na sua cidade por causa do furacão, jogar num outro lugar que não é seu estádio, num outro estado, e tomaram uma cachapada. Né? O domínio das ações foi todo dos Saints. Agora, tem que se desesperar? Não tem que desesperar. Né? A gente sabia que algumas adversidades podiam acontecer com o Green Bay esse ano. Eles têm que entender o que aconteceu, buscar as motivações certas e fazer os ajustes. Eu imagino que a defesa deles, por exemplo, vai melhorar durante o campeonato. Né? Tem uma mudança aí de forma de jogar. O ataque vai ficar mais esperto, né? Vai ter dias melhores. Então, eles ainda estão na briga e vão continuar na briga. Né? Agora, semana 1 também você não pode descartar completamente. Você tem que aprender com ela para também não tomar as ações quando é tarde demais. Então, isso que eu estou falando, vale para diversos times. Por exemplo, os Eagles que ganharam, quer dizer que vão, né, nadar de braçada na NFC? Isso não quer dizer. Né? Enfrentaram um adversário que está mal das pernas também e tal. Mas tem coisas boas e tem que se motivar e ter confiança para jogar. Eu acho que isso é importante. Uma vitória como essa foi importante. Agora, outros times também não tem que se esperar. Cleveland, por exemplo, perder para os Chiefs nessa primeira semana não quer dizer que eles não estejam no patamar certo de competir. Né? Tem que ver como é que o campeonato vai trazer as informações para eles. Eles têm o time para jogar. E outros que acham, né, de repente acham que podem ter se remontado certo, Indianápolis, por exemplo, não quer dizer que suas decisões, né, foram totalmente erradas. Outros já tem que, né, pensar se... Por exemplo, a situação de Jacksonville me deixa um pouco preocupado, mas não é para demitir o Bemaia agora. Né? Tem que deixar as coisas acontecerem. Eu falei, tem que deixar as coisas acontecerem e aí sim agir em cima. Semana um que já tiveram alguns jogos importantes para o campeonato. Eu estou destacando Pittsburgh e Buffalo por alguns motivos. Buffalo perdeu um jogo em casa que coisa que quase não aconteceu no ano passado. Eles devem ainda estar disputando playoff, tem um time consistente, mas alguns indícios do que aconteceram nessa partida têm que ser remanejados. Por exemplo, o Josh Allen não pode jogar, lançar 51 bolas por jogo, não pode correr, né, desarvoradamente com a bola às vezes. O jogo de corridas tem que ser melhor que o do ano passado. Então é um processo ainda em andamento, mas eles têm que estar ativos porque eles são um time que estão com pretensões além das simplesmente né, jogarem e serem um time de playoff. Então já tem que olhar. E Pittsburgh teve uma dessas tardes que começaram
com muita inconsistência, mas de superação, né? É um time que tem problemas, né? É fácil de ver que tem problemas, mas em compensação mostrou que ainda pode ter uma defesa das mais sólidas da liga. Então um resultado, né, que coloca Pittsburgh dentro do seu panorama, né, do que eles querem, né, já sair com a vitória. E para Buffalo, a derrota não mexe nas chances reais de ganhar a divisão, mas serve como sinal de alerta. Então é um jogo de duas equipes que podem se enfrentar ainda pelo meio do caminho. Pass rush de Buffalo é outro ponto que eles têm que melhorar e ainda não foi dessa vez. E vou trazer uma zebra, um resultado inesperado. Eu entrei nessa temporada apostando bastante nos Vikings, né? E por mais que os Bengals tenham seus méritos, né? Um time que está se mostrando já ser melhor do que o do ano passado, Minnesota tinha que dar um recado nessa primeira semana, né? E o que eles nos mostraram foi muita inconsistência no ataque, né? E não conseguir virar uma partida para um adversário que tinha ficado nervoso, tinha tomado algumas decisões erradas, né? Então, quando você é um pretendente a título, até talvez eu esteja exagerando um pouquinho aí a dos Vikings, mas né, um time pretendente a playoff, você tem que aproveitar essas oportunidades que os adversários, né, mais fracos terão. A vitória dos Bengals, então, foi boa, mas os Vikings tinham que ter aberto a temporada um pouquinho melhor. Um time que me preocupa já nessa primeira rodada, eu falei, né, de conclusões e tal, mas os Giants eu acho que tem que estar preocupados, porque é difícil, nesse momento, vendo o que aconteceu na semana 1, pensar que eles vão conseguir dar a volta por cima das deficiências do Daniel Jones, né? Eles já mostraram nessa primeira rodada que a defesa deles é boa, é melhor do que a gente dá crédito, né? Mas ela não é suficiente para fazer o time vencer o número de partidas que eles precisam vencer para levar a divisão. O Daniel Jones, é cedo para, né, já dizer que ele não tem jeito, que não dá para ganhar com ele. Talvez eu esteja aqui cometendo do erro que eu falei de me precipitar. Mas eu vi as mesmas coisas de sempre. Né, a dificuldade de lidar com o quebrado da jogada, com o pass rush. Ele nem tomou tanto sacks, não. Mas é quando a jogada sai do padrão de como ela deveria ter sido desenhado, ele fica com, né, a leitura dele, não estou nem falando de rota tal, mas do entorno é complicada. E fumble, né? O fumble é algo que ele precisava cortar. Ele foi o lance desse jogo contra o Denver foi ele correndo com a bola, até um bom avanço e sobra o fumble. Então, para piorar, ainda teve a volta do Saquon Barkley menos produtivo do que eles precisam também, né? O Barkley correu para 2,6 jardas por tentativa de corrida, recebeu um passe só de 3 targets, gerando 1 jarda. Então, os Giants é o meu time que eu trago aqui com preocupação já inicial. Aqui vem a parte nova da estrutura desse ano. Eu tirei um bloco que eu fazia que era o up and down, que eu trazia um jogador que ganhou moral com outro que caiu a moral e tal. Já tem alguns anos que eu fazia isso por escrito e ano passado eu trouxe por vídeo. Eu resolvi deixar ela de lado numa geladeirazinha e trazer umas outras coisas aqui sobre jogadores. A primeira é buscar um matchup que a gente estava muito interessado em ver na rodada e ver como ele se desenhou, né? E o matchup que eu trouxe, eu podia ter trazido o confronto dos quarterbacks de Alabama lá, não, deixa ele para um futuro. Eu resolvi ficar com o confronto entre o time que tenha o calouro ofensivo de 2020, o Chargers com o Justin Herbert, contra o time que tinha o calouro defensivo de 2020,
o Chase Young no time de Washington, o pass rusher, né? Então como é que isso foi? Como é que se deu em campo, né? Foi um confronto apertado entre os times, mas individualmente o Herbert do ataque brilhou muito mais do que o Chase Young. O Herbert terminou a partida então com 31 passes completos de 47 tentativas, 337 jardas, um touchdown, uma interceptação. São números bons, não são excepcionais, são bons. O que mais chama atenção é a postura dele, né? A capacidade de liderança que já está se vendo, como ele mantém o time na expectativa e uma certa diminuição de erros em relação ao do ano passado. Isso já é um grande avanço. Somado a uma linha ofensiva que parece estar um pouco melhor, o Chargers tem boa expectativa aí para esse campeonato. Do lado de Washington e do lado do Chase Young, a situação pode ficar nublada, eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso à frente, mas nesse confronto em específico, o Young não apareceu quase que em momento nenhum. Não teve nenhuma jogada marcante, ele não teve nenhum hit no quarterback, né? Então nenhum sack. Ele foi bem dominado pela proteção, especialmente pelo calouro, o left tackle, o Slater, né? Então foi uma vitória dos Chargers sobre o time de Washington e uma vitória pessoal do Herbert sobre o Chase Young, que ainda tomou uma trollada no final, né, do recebedor do Keenan Allen, que antes da jogada que deu pontuação e tal, não sei o que, ele falou, se vocês tiverem homem por homem vai ser touchdown. E estava por homem por homem e foi touchdown. Então fica aí o comentário que, além de tudo, ainda tomou uma trelada. Um outro item que eu estou trazendo novo é uma lesão, né? Numa rodada da NFL acontecem muitas lesões, mas eu vou trazer uma que eu acho que tem impacto para o decorrer do campeonato. E eu vou continuar nessa partida lá em Washington. A contusão no quadril do Ryan Fitzpatrick. O Ryan Fitzpatrick estava estreando, né, pro time do Ron Rivera. A gente não tem uma ideia de onde que esse time poderia ir com ele, porque o Fitzpatrick alterna muito, né? Mas ele era o titular e estavam depositados nos ombros deles a responsabilidade, né? Ano passado eles tiveram um turnover de quarterbacks, começaram com o Dwayne Haskins, que claramente mostrou para a comissão técnica, para o Rivera, que não era o cara. Dispensaram o Haskins, colocaram o Kyle Allen, que o Rivera já conhecia de Carolina, mas se machucou, e aí apostaram tudo que restava no Alex Smith, que vinha daquela lesão brava. E o Alex Smith, com toda a sua experiência, né, sua técnica, soube aprumar o barco. Dessa vez eles não têm o Alex Smith, né? Eles vão contar com o Heineken, que foi aquele rapaz que até no finalzinho, né, jogou bem na ausência do Alex Smith, e talvez o Kyle Allen de novo, esperando aí se o Fitzpatrick pode ou não. Enquanto isso, deixa a divisão ainda mais aberta do que a gente já tinha comentado. Mais um trecho novo, vou trazer um personagem da rodada a cada semana. Alguém, não necessariamente alguém que jogou muito, não, né, que venceu sua partida, alguma história sobre alguém que eu achei que foi legal pro desenrolar da semana. Então, o cara que eu vou trazer, hoje é o Sam Darnold, quarterback dos Panthers, que jogou sob uma pressão grande na sua estreia pelo novo time, né? Foi justamente contra o time anterior, que o draftou na 3ª posição geral e, por várias circunstâncias, foi um relacionamento de frustração. Então o Darnold, que tem muito a provar ainda pelos Panthers, começa com o pé direito, né? Que era importante para ele. Uma derrota nesse início aí já poderia começar a gerar, né? Não é mesmo cara, não sei o que. Agora ele vai ter a chance de mostrar sua qualidade, seu talento. Se vai conseguir ou não é outra coisa, mas esse passo inicial
foi importante. E ele teve uma performance eficiente, que foi o que muitas vezes faltou no período lá em Nova York. Ele completou 24 de 35 passes, 279 jardas. Não é um número absurdo, mas eficiente. Um touchdown sem ser interceptado, um sec apenas. Né? Ou seja, as coisas que bagunçaram um pouco a vida dele. Por coincidência, o seu touchdown foi um passe de média para longa distância para um conhecido, né? O Anderson, que também já tinha jogado nos Jets e ano passado fez uma boa campanha lá em Carolina. Chegou a hora dos destaques mesmo da rodada, né? De quem mandou muito em campo. Começando pelo destaque ofensivo. E o grande nome da rodada, né, acabou ficando em cima do Matthew Stafford, o quarterback que trocou de equipe, né, e estreou num jogo de prime time do domingo à noite, com todos os olhos em cima dele, e já deu um susto na NFC West e na liga como inteiro no primeiro passe, aquela bomba pro Van Jefferson que acabou em touchdown. Isso é tudo, né, que tá todo mundo esperando dos Rams esse ano, um ataque explosivo, aproveitando as oportunidades esquemáticas, o que era a grande crítica em cima do Jared Goff, que ele não conseguia fazer. O Matthew Stafford tem um longo caminho aí pela frente para se ajustar, né, esse novo esquema. Dá para ver que ele ainda tem uma dificuldade de movimentação ali nos bootlegs, né, nas jogadas que tiram ele do pocket, mas a primeira impressão foi mais do que positiva. E os Rams, né, prometem ser um ataque perigosíssimo, mesmo sem ter lá grande eficiência no jogo de corridas. E o Stafford é grande parte disso. Então ele termina a partida com 20 passes completos em 26, né, tremenda eficiência, 321 jardas, ou seja, além de eficiência, eficiência e efetividade, né? Porque muitas jardas nesses passes, 3 touchdowns, 0 interceptações, e vai ser um time divertido de se ver o campeonato inteiro. O destaque defensivo não poderia, foi a primeira coisa que eu pincelei aqui para colocar, né? Não poderia ser outro que não o Chandler Jones, dos Cardinals, voltando de lesão, que o tirou quase todo o campeonato 2020. O cara consegue 5 sacks na partida lá no Tennessee, e 2 desses sacks forçando o fumble do Ryan Tannehill. 3 deles foram logo no primeiro quarto, para já dar o cartão de visita e setup o que seria o jogo, né? O jogo já estava complicado para Tennessee, porque a Arizona entrou compacto no combate ao jogo de corrida, não dando margem para o Henry. E quando eles iam para o passe, o Chandler Jones vinha e atropelava quem tivesse pela frente dele até chegar no Ryan Tannehill. Ele tem ainda algumas questões aí de contrato, né? Tanto é que ele nem quis dar entrevista após jogo, mas ele tem que ficar tranquilo, porque jogando desse jeito ele vai faturar, e vai faturar alto, seja lá com quem. E foi engraçado também um tweet do Taylor Lewan, o left tackle do Tennessee, depois da partida, agradecendo o Chandler Jones por ter mostrado para ele o quão mal ele estava e o quanto que ele tem que melhorar ainda para esse ano, para 2021. Bom, o Special Teams, a gente tem que trazer o Miles Calibro, acho que é assim que fala o nome dele, o safety do Steelers, que conseguiu bloquear um punch do Hack, né, que estreava lá pelos Bills, e acabou transformando no touchdown na mão do seu colega, Ulysses Gilbert, e esse touchdown fez com que o Steelers alargasse a vantagem. Eles tinham acabado de virar, e aí alargaram o placar, deixando em mais do que um touchdown de diferença, e aí administraram até o final da partida, consolidaram a vitória. O calouro da rodada, eu vou voltar lá ao jogo de Cincinnati com o Ja'Marr Chase, o wide receiver, 5ª escolha geral, e na pré-temporada teve algumas questões, né, de drops que algumas pessoas levantaram como preocupação,
mas ele está mostrando aí que não tem que se preocupar, ele é um tremendo talento, não jogou 2020, né, no college, ele tinha optado por ficar de fora, ou seja, faltava ritmo, né, e pegando o seu ex-quarterback de LSU, quando foi campeão, Joe Burrow, também voltando de lesão, mas já mostrando, né, tá bem, tá confiante. O Chase ultrapassa as 100 jardas, ele teve uma média de 20,2 jardas por recepção, foram 5 passes recebidos em 7 targets, 100 drops, e eu sei que o pessoal vai querer compará-lo com o Kyle Pitts, que foi o tight end escolhido uma posição antes na quarta geral, mas como eu falei, é precipitado fazer esse tipo de coisa, existem circunstâncias, a posição do wide receiver é mais fácil de jogar do que a de tight end, tem um monte de coisa, então não é esse lado, esquece, o importante é ver o potencial que o Chase tem, potencial físico, atlético, né? O touchdown dele, ele se desgarra do cornerback e aí corre para end zone, ele é um protótipo do wide receiver moderno que a NFL procura. E agora, além de tudo que eu fazia no ano passado, eu voltei com a jogada sensacional da semana. Eu vou escolher uma toda a rodada e o videozinho dela vindo do NFL TV vai estar, né, o link para o YouTube lá no post aqui do retrovisor. Se você quer ver a jogada que eu escolhi, tá lá. É só clicar. Mas ela, dessa semana, né, para abrir, foi uma recepção de touchdown do Tyler Lockett num passe do Russell Wilson. Eu não estou nem falando do segundo, ele teve 2, né? O segundo foi o longo, de 70 jardas, mais ou menos. Mas aqui mais me chamou a atenção foi o primeiro. Foi um passe também de boa, né? De boa verticalidade, 23 jardas, e que o Russell Wilson faz um balão para red zone, e o Lockett tem que se adaptar o corpo inteiro, ele tem que caçar a bola no ar, adapta o corpo e recebe o passe lá dentro. Ele saiu de uma rota colada, ele estava colado à linha ofensiva e sai verticalmente, é uma rota normalmente usada por tight ends, esse posicionamento com essa saída até a end zone, chama tight end sim, mas ele foi como se fosse jogador de slot, mas mais para dentro ainda, ou seja, uma jogada taticamente bem construída e que terminou mostrando toda a sua habilidade de receber o passe. Galera, valeu! Então, estejam aqui comigo toda segunda, entre segunda e terça-feira sai o vídeo, em algum momento que eu conseguir editar e colocar, sai o post e sai o vídeo, e vamos lá, depois da primeira de 18, agora 18 rodadas e mais playoffs, estamos aí, vamos nessa.